Olá! Nossa aula de hoje é sobre os aspectos pessoais e ambientais na geração de um conflito. Bom, quando falamos de personalidade, a nossa mente costuma provocar lembranças, de traços marcantes de alguém que nós conhecemos, No dia a dia, as características como calma, rebeldia, agressividade, passividade e iniciativa, por exemplo, são determinantes para definir a personalidade de alguém. Para Chiavenato, as pessoas são portadoras de características únicas, objetivos pessoais, histórico particular, etc. Alguns desses atributos do ser humano, eles podem ser genéricos, tais como a proatividade, que é um comportamento orientado para a satisfação das necessidades pessoais, alcance de objetivos e aspirações. Pessoas com esse atributo reagem e respondem ao ambiente de trabalho e fora dele, vindo a resistir ou colaborar com as políticas e procedimentos da organização. Outro atributo é a sociabilidade. É por meio das relações sociais que as pessoas formam o seu autoconceito. Elas procuram manter-se psicologicamente bem e encaram o relacionamento com os outros como uma base para obter informações sobre si mesma. Além disso, temos diferentes necessidades. Cada pessoa é motivada por necessidades distintas. Sabemos que aquilo que é o motivador para um pode não ser para o outro. E, além disso, o que motiva alguém hoje pode não ter o mesmo poder de motivá-lo no dia seguinte. Além disso, o outro item importante nesse contexto é a percepção e a avaliação do ambiente. A vivência da pessoa faz com que ela avalie aspectos do ambiente por meio das próprias experiências passadas, que estão relacionadas às suas necessidades e os seus valores. Temos também ainda o pensamento e escolha. O comportamento humano, ele é proposital e cognitivamente ativo. Assim, o indivíduo seleciona as próprias ações e reações para lidar com os estímulos do ambiente. E, finalmente, a limitada capacidade de resposta. As pessoas não conseguem se comportar de todas as maneiras possíveis, pois suas características pessoais são limitadas. Dessa forma, as diferenças individuais fazem com que cada um tenha um comportamento distinto um dos outros. Então, é bastante comum ouvirmos alguém se referir a um outro como, por exemplo, uma pessoa de personalidade forte ou dócil, por exemplo. Mas a personalidade é muito mais do que essas características aparentes. Para Robbins, em sua obra de 2005, a personalidade se refere a um total agregado que é maior que a soma das partes. Sinergia, gente? Soma total das maneiras como uma pessoa reage e interage com os demais. Segundo Robbins, a personalidade é o resultado de fatores como a hereditariedade, o ambiente e as condições situacionais. A hereditariedade está ligada a características como estatura, beleza, traços, temperamentos e todos os demais atributos que foram influenciados pelos pais e os perfis biológicos, fisiológico, psicológico que eles mantêm. Dessa forma, há estudos que defendem que alguns traços, como a timidez, o medo e a angústia, estão diretamente ligados a fatores genéticos, da mesma forma que estão também a cor dos olhos ou a estatura. Outro fator que exerce uma forte influência na personalidade é o ambiente, que o indivíduo então é criado, onde ele se constitui. A cultura, os costumes e valores familiares, os grupos sociais e as amizades e até as normas vigentes têm um papel importante na formação da personalidade de cada um. Por fim, Robbins, na sua obra de 2005, ainda faz referência às situações cotidianas que a pessoa enfrenta ao longo da vida. Para ele, esse fato consegue influenciar os efeitos da hereditariedade e do ambiente sobre a personalidade. Ou seja, a personalidade pode mudar em determinadas situações e, por isso, não devemos enxergá-la como sendo algo totalmente isolado ou estanque.
Segundo Robbins, outros fatores, porém, também podem vir a influenciar fortemente a personalidade de um indivíduo. A exemplo de características como idade, sexo, estado civil e tempo de serviço na organização. No ambiente organizacional, todos esses fatores também acabam influenciando o comportamento de um indivíduo. Os sentimentos herdados, as verdades absolutas, os sentimentos adquiridos durante toda a existência e as experiências vivenciadas são capazes de contribuir para esses processos de conflito. Assim, percebe-se que esses padrões de comportamentos aprendidos são diversos. Por isso, torna-se difícil para uma organização compreender seus membros em sua total complexidade. Mesmo assim, mesmo diante dessa dificuldade toda, ela precisa estar preparada para lidar com estas diferenças que se apresentam no ambiente do trabalho. As questões que envolvem a estrutura da personalidade vêm sendo exploradas por vários estudiosos ao longo dos anos e podem ser uma estratégia de aprendizado aos que atuam como gestores de pessoas. É de extrema importância que o gestor tenha conhecimento dessas estruturas e saiba como elas se formam e a maneira como influenciam o comportamento e os valores pessoais das pessoas. Isso poderá ajudá-lo não somente a mediar e solucionar conflitos, mas também preveni-los, a partir da atenção dispensada aos traços de personalidades já no momento da seleção e da contratação de pessoal. O gestor de pessoas precisa desenvolver uma espécie de termômetro, próprio para avaliar o tipo de personalidade que ajuda a potencializar ou que dificulta o trabalho em grupo. Pode utilizar essa mesma estratégia também para fazer mudanças na organização, como o remanejamento de pessoas e o seu enquadramento em determinada equipe. Os traços de personalidade podem ser identificados de forma eficaz, desde a simples observação do dia a dia até o uso de testes psicológicos específicos para tal finalidade. Importante aqui lembrar que esse tipo de avaliação ela só pode ser aplicada por um psicólogo. Os testes psicológicos, no entanto, não são suficientes para uma análise definitiva da personalidade. Existe aí, então, uma margem de erro, principalmente pelo fato de que a personalidade é influenciável pela situação. A pessoa pode se comportar de uma determinada maneira naquele momento, em outros ela se apresenta bem diferente. Os resultados dos traços de personalidades obtidos em testes psicológicos podem ser atrelados à descrição e análise de cargos, na área de cargos e salários, como uma maneira de buscar minimizar os erros de inserir uma pessoa numa atividade ou grupo que não corresponde às suas características. Identificar os detalhes da personalidade de cada um pode ser uma ferramenta que contribuirá até mesmo no turnover, outro fator que gera conflitos nas organizações, justamente pelo transtorno que ele causa, e o fato de ter sempre alguém novo iniciando, algum veterano saindo, ela causa estresse, e transtorno. Quanto mais a personalidade de um novo funcionário puder agregar valor ao ambiente, menor é o risco de não se adaptar ao grupo. Para Marques, o ser humano possui 3 necessidades fundamentais: ser ouvido na essência, ser amado e ter o direito de errar. Então é extremamente importante que o gestor entenda isso, para que ele consiga trabalhar com sua equipe em prol da melhor adaptação dos novos funcionários. Ainda para dentro da nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos ambientais e os conflitos interpessoais. Vamos analisar então agora a forma como o ambiente pode influenciar o trabalho, podendo tornar-se um fator gerador de conflitos. Bom, Chiavenato ressalta que o trabalho das pessoas costuma ser influenciado por 3 tipos de condições. Primeira condição, condições ambientais do trabalho, que se refere então a fatores físicos do local, como iluminação, temperatura, ruídos, etc. Segundo, condições de tempo, diz respeito então à duração da jornada do trabalho, horas extras, descansos, entre outros. E, finalmente, condições sociais, que é o fator ligado a relacionamentos e status. Uma organização e seus gestores eles devem dar atenção a esses fatores que podem causar danos à saúde do trabalhador e acabar sendo uma fonte
de desconforto emocional e estresse quando não estão adequados. Robbins, 2005, na sua obra de 2005, acrescenta que o ambiente organizacional é composto ainda por forças externas que também afetam o desempenho do grupo, como fornecedores, clientes, concorrentes e grupos de opiniões, por exemplo. Quando a organização tem qualquer problema com clientes ou fornecedores, todo o processo é afetado. Quando os grupos de opiniões ou a concorrência fazem pressão ou articulam meios para prejudicar o ambiente, o trabalho e as pessoas envolvidas também serão atingidos e assim por diante. Como o fator ambiente de uma organização é algo muito amplo, Chiavenato classificou em 2 tipos: o ambiente geral, denominado então de macroambiente, e o ambiente de tarefa, denominado de microambiente. O macroambiente é constituído de todos os fatores econômicos, tecnológicos, sociais, políticos e legais que ocorrem no mundo e na sociedade em geral e que acabam por afetar as organizações, algumas com maior e outras com menor impacto. Já o microambiente é aquele específico da organização, onde se encontram seus fornecedores e clientes, concorrentes e entidades regulamentadoras, que impõem, então, condições e limitações à atividade da organização. Esse cenário, então, oferece recursos, meios e oportunidades, mas também impõe demandas, condições, restrições e desafios. Então, esse cenário, nós podemos dizer que é marcado por 3 grandes características: a crescente complexidade, a permanente mudança e a incerteza. Além dos aspectos macro- ou microambientais, a estrutura hierárquica da organização e as diferenças individuais podem ter efeitos também significativos sobre seus membros. Uma situação que pode ser utilizada como exemplo disso é a de que pessoas que se sentem satisfeitas são mais produtivas quando o seu trabalho é padronizado, enquanto que outras não, elas preferem ter liberdade e flexibilidade para trabalhar. Então, as pessoas, cada indivíduo é único e são diferentes e, portanto, percebem o mundo de forma diversa. Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, fazendo uma espécie de contraponto, de acordo com Desjurs, as relações de trabalho são entendidas como laços humanos criados pela organização e pelos vínculos de hierarquias, chefias, supervisões e colegas, o que muitas vezes pode ser desagradável e insuportável, fazendo brotar flagelos psíquicos. O autor afirma que, apesar do sofrimento mental, o indivíduo acaba se submetendo a suportar a angústia dentro do ambiente de trabalho pela exigência básica da sobrevivência. Tosta, na sua obra de 2006, ele vai além. Ele diz que as pessoas sofrem pelo medo de serem demitidas, o que as obriga a permanecerem sujeitas ao assédio moral e a tudo que as deixam desmotivadas dentro daquele ambiente. Para Desjurs, essa desorganização do sistema afetivo provocado pelas pressões do ambiente organizacional, onde ele se vê aprisionado pela necessidade de sobrevivência, pode colocar em risco, inclusive, a sua saúde mental. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.